Tabelando com Tambellini. Patrocínio Assertiva Soluções. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um parceiro que eu conheci aí alguns anos atrás e desde então a gente tem tido aí uns ótimos bate-papos, trocando algumas ideias. Estou aqui hoje com o Thiago Menezes. O Thiago é um baiano da gota, um grande amigo, e hoje a gente vai falar de um tema que é importantíssimo, não só para o momento, mas para a continuidade da vida de todo mundo aí, que é a educação financeira. Tiago, obrigado de você ter aceitado esse bate-papo aqui com a gente. Queria que você se apresentasse aí e falasse um pouquinho como é que esse tema de educação financeira caiu já na sua vida desde então. Em primeiro lugar, deixa eu agradecer o convite, né? Esse honroso convite de um cara que eu admiro muito, né? Meu amigo, meu parceiro. Um cara que eu assisti uma palestra num fórum da OON, na época, e que eu fiquei até o final da palestra para apertar a mão e agradecer por todos os ensinamentos. E aí, esse cara me presenteou com esse livro aqui, História de Cobrança. E hoje é um parceiro, um amigo, um cara que contribui muito para a minha vida profissional e pessoal também, né? Eu prometi a você que eu ia ler o livro, li, e hoje é meu livro de cabeceira aqui no dia a dia da cobrança, né? Meu nome é Thiago Menezes, Que legal. eu tenho 19 anos de experiência de crédito do varejo, crédito e cobrança, tá? Comecei como estagiário num departamento de uma rede de varejo aqui na Bahia. Hoje eu sou gerente desse departamento e estou há 19 anos nesse ramo aí de crédito e cobrança no varejo, né? E aí a educação financeira, ela entrou na minha vida em meados de 2017. Já tinha uma carreira dentro da área de crédito e cobrança e tinha um desafio muito grande de tentar impedir um pouco da inadimplência que o mercado estava oferecendo, né? A gente tem um mercado de varejo no país cíclico, né? E tem a economia cíclica também, temos desafios diversos. E aí, como eu tinha o desafio de dar o crédito, né? Eu tinha a responsabilidade, tinha e tenho, né? De dar o crédito, analisar o risco da operação, cadastrar o cliente, avaliar o limite que o cliente merecia na operação de compra. E depois eu tinha a responsabilidade de cobrar. Então a gente tem dois cenários. Um cenário do cliente querendo comprar, com sonhos, com expectativas, com emoções, né? Com desejos, e o cenário de cobrar. Quando eu ia atender o cliente para liberar o crédito para ele, a gente tinha todas as promessas, a gente tinha todas as propostas, no entender do cliente como ele tinha condição de pagar. E quando a gente vai cobrar ele, depois de um tempo, a gente vê um cenário diferente. A gente encontra cliente que não pode pagar porque está passando por uma situação financeira ruim. A gente tem clientes que não pode pagar porque teve alguém, um ente querido que se acidentou na família, ou que morreu na família, ou até o próprio cliente teve alguma doença específica, né? E tem aqueles clientes que realmente compraram com a intenção de não pagar. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava, até para compor o meu lado profissional, estudar educação financeira, porque me ajudaria a compreender melhor como esse cliente poderia se comportar melhor no momento da compra, tá? E também no momento do pagamento, a renegociação. Então, assim, de 2017 para cá, eu venho estudando muito a educação financeira, né? Eu nem me apresentei ainda, só contando história, mas a gente está num bate-papo bem legal, eu estou bem à vontade, estou com meu professor, então qualquer coisa eu vou recorrer a você, né? Imagina. Mas assim, eu sou formado em administração de empresas, tá? Tenho uma especialização em gestão de pessoas, gestão de varejo e educação financeira. E estou concluindo agora um MBA em finanças, banking e investimento. Então, assim, a área da educação financeira tomou uma vida de uma forma que eu estou num loop aí eterno, e a cada dia eu venho descobrindo mais e mais da importância da educação financeira, tanto no lado
como enquanto consumidor, enquanto consultor também, que eu sou consultor na área, e quanto na área de gerente da operação também, por entender, né, até onde eu posso esticar a corda ou não no momento de uma operação de venda ou de cobrança. Legal, Thiago. E a gente vê, né? A gente já tem a nossa idade aí, a gente fica pensando o quanto que a gente fala que, cara, isso é um negócio que tinha que vir da escola, né? E eu tô aí também com os meus 30 anos na área de crédito e cobrança. E, cara, educação financeira foi um negócio que eu nunca vi na escola, né? A maioria das pessoas hoje que trabalham nesse mercado ou que são consumidores no geral, nunca tiveram isso num currículo escolar, né? E eu entendo que isso é uma falha imensa dentro desse nosso país. Você que está envolvido com isso aí há algum tempo, você às vezes faz alguns webinars também falando disso. Na prática, qual que é a importância dessa educação financeira na vida de um cidadão? Veja só, professor, vou te chamar de professor, me dê a honra, por gentileza, que eu estou bem à vontade. Vai lá. O que que acontece? Estamos num país hoje com mais de 70 milhões de CPFs negativados, né? Dados do Serasa recentemente, né? Não é Isso aí. novidade para ninguém. Não. Considerando os CPFs apontados, a gente está falando de 70 milhões. Mas se a gente considerar a classe consumidora com essa educação financeira, a gente tem aí um pouco mais de CPFs complicados. Tem gente que está negativado, já está com o nome sujo, e tem gente patinando aí para não chegar a ter o nome sujo. E aí a gente vê que a educação financeira, ela deveria estar lá no início da nossa formação, né? Por quê? Pelo motivo de o nosso país é um país que consome crédito. Então a gente cresce sem saber usar o crédito, a gente cresce sem saber usar o dinheiro de forma correta, e aí imprimimos um padrão de consumo que vai além das nossas possibilidades. Aí a gente vê cartões de crédito dando limite acima da nossa capacidade de renda, a gente vê a taxa de juros do país também, de uma certa forma, influencia bastante e encarece o crédito. Então, a importância da educação financeira, ela deve vir desde a base. A gente não tem hoje, a gente tem leis no país que já começa a fazer com que as escolas implementem, mas a gente tem um dilema, né? Como implementar se a própria população ela não compreende ainda como utilizar, né? Como formar esses professores, como fazer com que a própria população entenda que esse é um assunto que faz jus a todos os brasileiros. Então, eu sou um cara que hoje busco inserir em todos os aspectos que eu puder de comunicação. Tem uma rede social que eu falo bastante sobre isso, faço algumas lives, e na importância da educação financeira desde o início. Né? Nós, como adultos, a gente tem uma dificuldade de compreender algumas coisas, porque a gente já tem uma forma de vida. Né? Se a gente fala com os nossos avós também têm uma forma de vida, nossos pais também têm outra, nós temos, nossos filhos terão outras formas de vida. Então, eu sou um cara que defendo bastante isso, e eu vejo que a gente não tem para onde correr, né? Não temos para onde ir se não implementarmos para ontem a educação financeira nas escolas, para termos uma geração melhor no consumo e no uso do dinheiro de uma forma mais adequada e correta para inibir aí, impedir um pouco aí esse avanço da inadimplência que está desenfreado no nosso país, principalmente depois da pandemia. Aí. E a gente passou um período de pandemia com a inadimplência em baixa, né? Toda a questão de investimentos aí do governo, das próprias instituições financeiras, tentando fazer um alongamento de dívida, tudo. Só que a gente chegou num ponto onde não tem mais para onde correr, né? A gente está realmente vivendo um ano. Essa semana a gente vai ter, aliás, quando esse vídeo for para o ar, provavelmente a gente já vai ter os dados de fevereiro divulgados pelo Banco Central, e aí a gente vai ver o segundo mês aí, como é que ele se comporta e para onde a gente está caminhando efetivamente no decorrer do ano, né? Mas a cobrança, sem dúvida nenhuma, como você mesmo disse, né? Pô, cara, o cara está em cobrança porque ele se endividou, porque ele se perdeu. Você também falou um ponto que eu acredito muito, né? O crédito
ele está aí disponível para realização de sonhos, né? Só que a gente não pode fazer o sonho virar um pesadelo, né? A gente tem que olhar para isso. Eu tenho trabalhado e conhecido bastante situações aí em outros países da América Latina e até nos Estados Unidos, e a gente acha que, ah, não, os Estados Unidos não tem inadimplência. Cara, tem inadimplência pra caramba nos Estados Unidos. O americano é um povo muito mais até consumista que o brasileiro, né? E ele tem um grande grau de endividamento também. Mas as coisas são diferentes, renda é diferente, né? Se a gente for olhar a renda média da população aqui, ela é menor se a gente for botar num nível comparativo do que lá nos Estados Unidos. E aí, com uma renda menor, a gente tem que ter controle, né? E aí, Tiago, eu queria te falar, aonde que o cara que está em cobrança, ele pode ter algo que permita ele se controlar, ou algo que permita ele a entender o momento dele, né? Quer dizer, como é que a educação financeira pode ajudar esse cara que já está enrolado, né? Ou negativado, ou prestes a ser negativado, cara? Boa pergunta. Cara, eu tenho atendido alguns clientes, eu tenho consultoria, né? Tendo consultoria com pessoa física e pessoa jurídica. E eu tenho atendido muitos clientes com dificuldade financeira, né? Um dos formatos da minha consultoria é atender o cara que está endividado. Então, assim, o cara que está endividado, especificamente, a gente tem um conceito diferente de dívida e inadimplência, né? Muitas das Exatamente. vezes os brasileiros confundem, né? Dívida o endividamento é a capacidade que você tem de se endividar de acordo com sua renda. Você ganha R$ 1.000, você consome R$ 900, né? Parcela de R$ 900 na sua renda durante um ano, você está endividado em 90%, né? Você só tem a capacidade de renda de 10% que está livre. Então, o cara que está endividado, ele tem que pensar muito com relação. Eu sempre costumo falar que o limite do cartão de crédito não é o limite da pessoa, né? O limite do Exatamente. cartão de crédito é um, ele dá um limite de acordo com o risco dele. Mas Certo. nós, enquanto consumidores, a gente tem que saber o nosso limite. Então, o brasileiro, ele não se planeja, também. Ele não se planeja. E, Por ele não se e, planejar, ele acaba. e eu nunca esqueço de um palestrante que era de uma grande loja de varejo, que ele fez uma palestra no Fórum da Goon no ano, e ele falou o seguinte, ele falou, senhores aqui, todos sentados aqui no auditório, devem ter no mínimo um cartão com limite de R$ 5.000. A minha cliente não consegue ter um cartão com R$ 5.000, mas sabe o que ela faz? Ela tem 10 cartões de R$ 500. E aí tem um problema, né, Tiago? Porque eu vou lá e eu faço assim, ah, cara, a cliente está pedindo um crédito aqui, aí eu dou um percentual da renda para ela para esse cartão. Só que eu não vejo hoje no Brasil ainda, todas as informações de birô positivo ainda estão engatinhando. A gente tem agora o Open Finance, o Open Bank, mas ainda de uma forma muito incipiente. Eu não consigo ver qual é o limite tomado dessa pessoa. Então, é fato, às vezes uma pessoa tem um limite, tem 10 cartões na carteira, cada um com limite de R$ 500. E ela, cara, ganha R$ 2.000, mas ela tem um limite de 5 disponível para ela. Quer dizer, é um descompasso que nós, como concessores de crédito, também somos culpados, né? Sim, sim, sim. É aquela coisa, né? Crédito responsável, consumo consciente. Aí Exatamente. a gente chega no meio dessa ponte, desse caminho, eu digo o seguinte, ó, o responsável, né? Se eu preciso vender, até aí o consumidor diz, até onde eu posso, se eu preciso comprar. Bom, a própria inadimplência, ela ofusca alguns resultados. Por quê? Porque o cliente inadimplente, ele faz com que o próprio e a própria inadimplência faz não consumo. Então, como o credor, se ele está vendo que o número de consumidores demandando o seu produto, ele, de uma certa forma, está menor. Então, a gente tem como dar o crédito consciente, e aí, como você falou muito bem, o Open Finance ainda está incipiente,
né? O próprio cadastro positivo ainda não decolou no nosso país, então a gente fica meio que de mãos atadas com algumas informações de mercado. E o consumidor, enquanto ele tiver crédito, sem educação financeira, infelizmente, ele vai tomar o crédito. A gente está vendo uma inflação alta, a gente está vendo um mundo mais delicado no sentido de ter prazer de consumo, fica mais difícil as pessoas dizerem não, tá? E isso faz com que a inadimplência só aumente. Então, como é que eu te responderia essa pergunta relacionada a como ter um consumidor inadimplente com melhores decisões? O cara que está inadimplente, o cara que está inadimplente e quer pagar, ele está ali inadimplente porque ele não consegue ter capacidade de renda. Então, imagina que ele tem um padrão de consumo aqui, que não baixa, e ele tem a dívida atrasada com juros estratosféricos, né? Então, como resolver esse problema? Do lado de cá, do consumidor, a orientação é procure condições mais baratas para renegociação ou aguarde feirões. Infelizmente, a ordem é não faça nada, porque se você pagar uma parcela com juro alto, isso não vai diminuir em nada a sua dívida. Em algumas situações vai aumentar, porque só vai amenizar os juros, mas o valor principal vai estar ali. Então, a orientação é espere uma oferta, tá? Aguarde uma oferta e depois enquanto você aguarda a oferta, você vai ali tentando diminuir o seu padrão de vida para você pagar aquela dívida. Porque, vamos combinar, professor, a melhor coisa que pode acontecer com um cliente inadimplente é ter o nome sujo. Concorda? Sem dúvida. Porque ele com o nome sujo, ele não compra em lugar nenhum mais. Não é nada, exatamente. E o povo tem que entender que isso faz uma diferença imensa. Enorme. Exatamente. Porque imagina, vamos imaginar como credores. O cara está com o nome limpo. O cara está com crédito em tudo que é lugar. Se alguém não negativar o cara, esse cara não vai parar de comprar. Exatamente. Então, uma negativação é benefício para ele. Uma negativação é benefício para ele. Ele para de comprar e ele agora, para comprar novamente, ele tem que limpar o nome e para limpar o nome ele vai ter que fazer algum tipo de mudança no comportamento financeiro dele, de consumo. Enquanto isso, o que acontece no nosso país? O cara que está inadimplente acha um CPF limpo e toma emprestado esse CPF limpo. E aí ele acaba sujando o CPF de um parente, de um amigo próximo. Enfim, do lado de cá, como é que a gente faz? E aí eu vou fazer menção ao seu curso, né? Eu vou fazer menção ao seu livro e vou fazer menção a vários vídeos no seu canal, Tabelando com Tabeline, e a sua própria história de vida. Quem te acompanha sabe disso. Nenhum credor, principalmente quem está cobrando, pode imprimir uma operação de cobrança sem entender o motivo. Quem é esse cliente que eu estou cobrando? Por que ele está inadimplente? Ele está inadimplente pela primeira vez? Está inadimplente pela segunda vez? Pela terceira? Qual o motivo específico? Qual o tamanho dessa dívida? Qual o tamanho da capacidade de pagamento dele? Escutar o cliente hoje é uma coisa muito importante na nossa operação de cobrança. Por quê? Porque até a forma de dar crédito depois da pandemia mudou. Porque antigamente a gente dava o crédito olhando para o behavior, né? Olhando para o passado. Então, se esse cara tem um comportamento X, ele tende a ter um comportamento X mais alguma coisa. Hoje não. As empresas ficaram insolúveis, os consumidores ficaram insolúveis. Exatamente. O Estado não determina mais o comportamento que ele tinha. Negócios mudaram. O comportamento que ele tinha antes da pandemia não é o mesmo, exato. Não é o mesmo, não é o mesmo. Então, a gente não pode mais olhar para o passado e dar um crédito achando que o histórico do cliente vai determinar o futuro dele. Então, ficou mais difícil dar crédito. E se torna mais fácil quando você faz perguntas importantes numa entrevista. E aí a gente vê que o mercado de crédito hoje ele tem que ser mais rápido e ele está mais robótico, ele está menos humanizado. Né? Não sei como é. Aí eu vou voltar à pergunta, né? Porque como é que a gente pode ser específico se a gente está sendo robótico?
E Robotizeira, se a né? gente for robótico, a gente não consegue, porque hoje, quando eu cobro o cliente, por exemplo, ou quando eu atendo o cliente, eu preciso dizer ao meu cliente, consumidor, ao cara que está endividado, o seguinte: cara, você tem que chegar lá para o seu credor e dizer o que é que você está passando. Exato. Porque na visão dele, você está inadimplente porque você não está pagando, você não quer. Então, É, se ele descobre qual é o seu fator, ele tem uma solução para o seu problema, porque é interesse dele, né? e uma coisa que você comentou, né? Pô, o cara, o inadimplente, ele tem que aguardar um momento bom para ele pagar. Eu acho até que ele pode aguardar, mas ele deve entrar em contato com o credor e já buscar uma alternativa. Porque Sim, o que eu sempre tenho dito, eu vou ter um vídeo que eu vou falar um pouquinho para o inadimplente, que vai sair nos próximos dias, aonde eu falo exatamente o seguinte, cara, se você está inadimplente, o credor quer receber. Se você está inadimplente e você quer pagar, cara, contata seu credor, ele vai ter uma alternativa. Se ele não tiver, ele vai ter que buscar uma alternativa se ele quiser receber. Né? Então, não tem as duas perfeito. partes, né? Eu acho que a gente tem que. Uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar a filosofia é que a cobrança, a atividade de cobrança, ela não existe para incomodar o cliente. Ela existe porque ela tem que buscar uma alternativa para o cliente. Ela tem que ajudar o cliente a arrumar uma alternativa, arrumar um plano de Perfeito, negociação, um plano perfeito. de pagamento, né? Porque enquanto a gente não imaginar que nós estamos todos no mesmo lado, no mesmo barco, cara, esse negócio vai continuar parecendo uma briga de cachorro e gato. E não é isso o objetivo. Sim, sim, Né? sim. Você falou uma coisa importante, porque o que acontece? O consumidor hoje que está inadimplente, ele quer pagar. O Exato. credor, É ele quer receber. receber, né? Quer receber. Só que, imagina, olha a importância da educação financeira. Aí eu quero colocar uma pimenta aqui na nossa discussão, que é o seguinte: o profissional de cobrança, ele precisa entender sobre a educação financeira para que ele seja assertivo na solução. Não, Fera. Porque se o cara não tem, né? Se o cara não tem noção do que está acontecendo no nosso país hoje, qual é a nossa realidade, o cara não consegue fazer as perguntas inteligentes para chegar na solução. Imagina aquela situação: o cliente está querendo dizer o problema dele. Ó, senhor Eduardo, eu sei que eu devo pagar, eu devo, não nego, posso pagar dessa forma. Aí o profissional de cobrança do outro lado da linha: entendo o seu cliente, mas a prestação que eu tenho aqui para o senhor é R$ 200. Aí o cliente do outro lado está vindo: seu Eduardo, eu entendo, mas eu só posso pagar 80. Aí não chega a nossa solução. Exato. Hoje eu vejo que, embora as instituições financeiras, os credores, precisem receber, mas a gente está na inadimplência no pico. Eu vejo que deve haver flexibilizações do lado dos credores. Por quê? Porque a dívida já está, de uma certa forma, lançada na inadimplência. Então, qualquer tipo de possibilidade, a gente tem aí a lei do superendividamento, falando sobre o mínimo existencial, a gente tem várias ideias circulando dentro de uma possibilidade de melhoria nesse aspecto, mas tem uma conta que não fecha. Exato. Como é que o consumidor vai viver com o mínimo existencial de R$ 300 se R$ 300 não dá para nada? Como é Exatamente. que eu vou ter seis credores com o mesmo valor, recebendo a mesma coisa, sendo que um credor representa 50% da soma de todos os outros? Então, eu vejo que para os credores, especificamente neste momento, ter pessoas que entendam de educação financeira no negócio de cobrança é um plus, tá? E eu vejo que flexibilizações por cabeça, por situação, por cliente, na negociação, pode ser uma mudança de chave em quem está negociando, porque a gente observa, eu particularmente observo cada vez mais clientes sem condição de pagar o que contratou. E a É, gente está falando de desemprego, a gente está falando de redução de renda, a gente está falando de inflação e a gente está falando também de mudança de comportamento de consumo. Não sei qual é a sua é. opinião sobre isso, mas eu vejo Não,
Dentro dos Eu, estudos que eu estou vendo, que eu estou fazendo, eu vejo nessa linha aí. eu tenho falado muito que a cobrança tem dois grandes desafios, né? O primeiro é achar o cliente e contatar o cliente, ter ele na linha. E aí eu falo, cara, esse desafio é tão grande, mas se eu não tiver o segundo ponto, que aí sim, para mim, é o desafio maior, que é ter planos de pagamento sustentáveis. Não adianta só eu Perfeito. oferecer aquilo que é bom para a minha empresa, né? Eu tenho que oferecer algo que seja bom para as duas partes. Então, é o exemplo que você deu. O cara, a prestação é 200, mas eu só posso pagar 80. Cara, não é possível, tudo bem. Vamos lá, vamos tentar buscar uma negociação. Eu fiz um trabalho numa empresa que era uma cooperativa. Lá, o que a gente percebeu? A gente estava vendo o nível de cumprimento de acordos. Então, o cumprimento de acordos tinha lá um percentual de cumprimento, por exemplo, de 40%. Quando a gente olhava os acordos feitos sobre exceção, o cumprimento do acordo chegava a 60%. O que isso Caramba. significava? Cara, quando o cara está falando que ele precisa de uma condição diferente, ou seja, aquilo está sob a exceção do meu plano normal. Cara, você está vendo que o cara cumpre mais? Ou seja, quando ele está pedindo algo diferente, é porque ele efetivamente precisa de algo diferente. Né? Então, às vezes, a gente Perfeito, fica naquela perfeito, condição perfeito. de não querer abrir uma exceção, abrir um parâmetro de negociação a mais, diferente. E aí, cara, eu sempre falo isso também. A cobrança não é a hora de eu querer ganhar dinheiro com o inadimplente. Olha, agora o cara está inadimplente aqui, Uhum. eu vou cobrar juros, eu vou ganhar a receita que ele deixou de me pagar. Cara, olha quem é esse cliente, que o Thiago falou que aprendeu nos meus livros. Cara, eu preciso saber quem é o cliente que está atrás ali do meu lado. Esse cara aqui já me trouxe, tem quantos anos comigo? Quanto que ele já me trouxe de receita? E eu ainda agora, que ele está no Exatamente. momento complicado, eu ainda vou querer ganhar dinheiro com ele? Não tem Gente, noção. não faz sentido. Eu tenho que trazer esse cliente de volta para a operação, para que ele possa continuar gastando, continuar gerando receita. A cobrança, ela serve para sempre sustentar o crédito e ela tem que servir para ajudar o cliente a continuar sendo cliente. Né? Então, Perfeito, perfeito. cara, qualquer coisa que a gente vá falar, mas está difícil recuperar, tá bom, vamos olhar para dentro de casa e vamos ver o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu estou dando condições para esse cliente se recuperar também. E eu sempre que falo isso, eu não falo que eu virei defensor do inadimplente, eu virei defensor de recuperação, que é isso que a gente está discutindo Perfeito, aqui. Não é perfeito, beneficiar um lado e perfeito, punir o outro. perfeito. Ô, Tiago, agora, para a E gente. Desculpe, vai lá. pode falar, pode. E a Não, gente eu ia tem do outro fazer mais uma lado, pergunta, mas conclua aí. beleza. E a gente tem do outro lado consumidores querendo pagar. Exato. Ele está querendo pagar. A gente tem dificuldade de falar com ele, realmente, tem um celular, acaba de uma certa forma, porque o consumidor que está inadimplente, ele tem o seguinte, ele sabe e ele não quer ser ligar, importunar todo dia. Aí ele Exatamente. sabe, ele diz, ó, me ligue daqui a 15 dias. Pronto. O que a gente pode fazer enquanto profissionais de cobrança é não perder a data. A gente não pode Perfeito. nem ligar antes, nem ligar depois. Se Isso o aí. cliente disser, me ligue daqui a 15 dias, 9 horas da manhã, aí vem a qualidade da cobrança. Qual é o dia que Exatamente. qual é o dia melhor para eu falar com o senhor? 9 horas da manhã, daqui a 15 dias. É segunda-feira, daqui a 15 dias, 9 horas da manhã. Não é 9 5 e nem é 55 da manhã, nem depois de amanhã, e nem é depois de 21 dias. Então, a partir do momento que a gente tem isso na cabeça, a gente consegue ter uma relação com o cliente, porque assim, é, o que acontece, professor? Só complementando aí essa resposta, que veio com a pergunta também. O consumidor ali com a empresa, e ele tem um histórico com a empresa, mas ele não quer ter aquele contato com a empresa. Nesse momento, isso da vida dele não apoia, e aí a gente fala tanto para a empresa que tem finança, como para a empresa terceirizada, que ela está sendo contratada. Né? Se o consumidor, se o cliente, ele não encontra uma, um atendimento nesse momento da vida dele que faça jus a todo o histórico que ele tem, perdeu o cliente Perdeu, e perdeu a exato. dívida também.
Então, Isso aí. você vai para último da fila, certo? Você vai para o último da fila, porque a recuperação do cliente vai ser mais lenta, né? Ele vai pagar aquelas empresas que vão apoiá-lo nesse momento. Você vai para o último da fila e quando ele lhe pagar, ele não vai comprar mais contigo. E olha que a concorrência em todos os setores Exatamente. está cada vez mais acirrada. Então, assim, é importante a gente pensar também nisso para que a gente possa ter uma qualidade no E, serviço e um resultado também. e cada vez mais, né, os produtos, os serviços viram commodity. E aí, o que que Commodity, vai fazer exatamente. diferença? É a forma como eu me relaciono com o meu Perfeito, cliente. Eu costumo perfeito. dizer que eu sou um cara muito emotivo. Então, eu sempre gostei de ser atendido com carinho. Mas eu tenho Perfeito. uma percepção que depois da pandemia, o consumidor ficou mais carente por carinho, né? Então, hoje, a Perfeito. diferença não está no produto, não está no serviço, está naquele algo a mais, no atendimento. Por isso se fala tanto em customer experience, né? Experiência do cliente, porque é exatamente isso que vem fazendo a diferença, né? Então, não dá mais para você achar Perfeito. que só seu produto, só seu serviço vai fazer a diferença na vida do consumidor. E, Tiago, putz, cara, muito bom, mas nós já estamos aqui avançados já. Eu queria te fazer uma perguntinha, na verdade, eu queria te perguntar aquela coisa prática. Cara, você falou em planilhar. Cara, o que tem que ser o dia a dia de um cara educado financeiramente, né? Sei que o cara tem que saber quanto ele recebe, quanto ele gasta, mas como é que fazer isso aí na prática, no dia a dia? Coisa básica para quem ainda não tem essa filosofia de vida. Show. Existem algumas técnicas, tá, que facilitam da educação financeira no dia. Tem uma que chama 50, 30, 20, tá? Que é o seguinte: 50% da renda do cliente, da sua renda, tem que servir para manter o seu padrão de vida e custear as suas despesas essenciais. Água, energia, habitação, né, condomínio. Então, tem 50% desse consumo aí tem que ser para esse fim. 20%, e aí a gente vai falar de 20%, mas depois eu volto para explicar, tem que servir para investimento do seu futuro, tá? E 30% para gasto supérfluo e para manter o seu nível de consumo. Então, você vai comprar roupa, você vai consumir no final de semana, você vai fazer no final de semana, vai usar para o lazer. Então, 50 despesas essenciais, 30 supérfluos e 20 investimentos. Obviamente, hoje é possível fazer isso no Brasil? Não, não é possível. Porque ninguém consegue colocar, se a gente mede aí numa 20%. renda de R$ 1.000 médio, ninguém consegue investir R$ 200. Ninguém consegue investir R$ 200. Tá? E aí a gente entra numa lacuna, que no caminho que é mais o seguinte, ó, tem uma lacuna aqui também de investimento, que é o seguinte: onde investir melhor para o dinheiro render mais? Aí a maioria do brasileiro hoje investe na poupança, mas a poupança é um dos piores locais para investir dinheiro. Por quê? Porque ele não paga a inflação. Ele faz com que o dinheiro desvalorize ao longo do tempo. Então, você tem um conhecimento mais aprofundado em produtos de investimento melhor. Aí você não tem a população educada financeiramente para fazer o básico, e a população precisa ser educada financeiramente para investir melhor. Mas vamos para o dever de casa, primeiramente, o que a gente chama de feijão com arroz, né? Então, vai fazer alguma compra no carnê, vai fazer alguma compra parcelada, coloca 15% de comprometimento da renda. Não aumenta o padrão de consumo, principalmente nesse momento, porque a gente está num momento de recessão, a gente está num momento de taxa de juros alta, a gente está num momento onde tudo é mais caro. Mesmo que haja uma necessidade, que aí tem desejo de necessidade, pega a necessidade e avalia junto com a família se realmente é necessário fazer essa compra nesse momento. Se for necessário, vai parcelar, não tem problema. Cabe no seu orçamento? Cabe, como é que cabe no orçamento? Eu vou fazer essa regra. Se eu ganho 1.000, eu tenho que comprometer 15% de parcela. Por quê? Não adianta comprometer 20, não adianta comprometer 25, porque nesse período algumas coisas vão aumentar. A gente está vendo aí, Eduardo, também, o supermercado, vários produtos de primeira necessidade extremamente
inflacionado. A gente tem 1 quilo de feijão por R$ 10, 1 quilo de arroz por R$ 10. Então, uma família que ganha um salário mínimo, ela não consegue se manter. Por quê? Porque as coisas estão mais caras. Então, na prática, o que é que eu te diria aqui na prática, para que as pessoas pudessem usar a educação financeira assim, de uma forma prática? Utilize uma planilha, não sei se você consegue colocar dentro do seu canal um link, eu posso disponibilizar a planilha para a gente distribuir Consigo para sim, você, me manda o né? link que eu Pronto. coloco. Vou te mandar. Então, use uma planilha para anotar os seus gastos. As pessoas hoje, ela tem o costume de gastar e não anotar. Tem outro tipo de consumidor que gasta e depois anota. Mas a gente tem que criar o hábito de anotar primeiro para depois gastar. Por quê? Planeje as suas compras. Exatamente. Porque você vai ver se você tem dinheiro para pagar ou não. Exatamente. Cartão de crédito, a mesma coisa. Quanto é que você consome de cartão de crédito? Onde é que você consome? Qual é o tipo de endividamento que você está tendo com relação aos gastos de cartão de crédito? Avalie quanto está tendo a sua fatura e quanto você pode pagar da sua fatura para que você não se divide no cartão de crédito, que é a pior dívida que existe hoje no país, porque os juros são mais caros. Então, assim, Exatamente. na prática, anote os seus gastos. Pode ser no papel, pode ser no próprio celular, pode ser na planilha que a gente vai disponibilizar no canal, tá? Segundo, tenha uma necessidade de consumo específica a pensar. Entenda que o momento é o momento de você parar e pensar, tá? Deseja comprar alguma coisa? Se pergunte: posso comprar nesse momento? Tá barato ou tá caro? Eu realmente É, preciso? Eu normalmente, quando realmente eu vou tomar preciso. uma decisão de compra, eu penso mais ou menos uns 7 dias. Ah, mas é difícil porque eu sou imediatista. As pessoas se titulam, né? Eu sou imediatista. Pare de ser imediatista. O dinheiro que está na sua mão, ele não se gasta sozinho. Existe uma influência psicológica e neural é neurociência isso. Existe uma influência através do marketing e da neurociência que vai fazer que você tenha necessidade, que você tenha desejo de o seu dinheiro não é. Isso Então, aí. se você tem a consciência de que o momento é de pensar, você vai saber usar o seu dinheiro de uma forma melhor e de uma forma mais lucrativa nesse momento. Então, 50 gastos essenciais, 30 padrão de vida supérfluo e 20 investimento. Ah, não pode fazer isso não? Então você faz. Aí você mede lá. 70% gastos essenciais, 25% padrão de vida, gasto supérfluo e 5% 5%. investimento. Mesmo que você invista comece com Exatamente. isso aqui, ó. Comece com a moedinha, porque você vai ver que quando você começa a guardar, você começa a poder que você nunca tinha na vida, porque você passa de endividado para começar a ser investidor. Muito bom. E isso é um negócio Beleza? importante, maravilhoso. Muito bom, Thiago. E eu acho que é isso, cara. Eu tento falar para o meu filho, né? Meu filho agora tem uma conta que eu sempre faço propaganda porque eu acho super positivo, que é a do C6 Bank, que é aquela C6 Yellow para Show. menores, né? E aí Massa. eu quando abri aquela conta, eu falei para ele, aí eu já senti uma falta, né? Falei, pô, cara, mas essa conta não tem nenhum investimento, meu, não tem nenhuma poupancinha, né? Que a gente sabe que não é lá grande coisa, mas né, no sentido de, poxa, separei algum. E aí, depois de alguns meses, eles abriram o investimento, né, em renda fixa, por exemplo, também disponível nessa conta. Aí eu falei para o meu Legal. filho, todo dinheiro que bater na sua conta, você olha lá e pega um pedacinho. Você vai ter que guardar esse pedacinho. E aí a outra dica, né? Quando a gente fala em investir, né, Tiago, e acho que você vai concordar comigo, eu tenho alguns tipos de investimento. O meu primeiro investimento é para formar uma reserva, né? Que geralmente a gente Perfeito. diz que ela tem que ser Perfeito. no mínimo 6 meses de salário. Então, se eu ganho 1.000, eu tenho que ter de reserva pelo menos 6.000, que são 6 meses que eu Perfeito. vou garantir o meu período de salário. Porque 6 meses a gente imagina que eu vou me recolocar, eu vou superar aquele meu momento. Depois que eu fechei minha reserva, aí eu começo a investir em algumas outras coisas. Né? Quando eu estou investindo em Perfeito. reserva, eu não posso investir em Perfeito. nada que tenha risco. Eu não posso entrar E numa nada. bolsa de Nada. valores, né? Então, galera, tem muita E você técnica. vê,
Você Pode vê que falar. isso é tão importante que se a gente está falando do cara investir R$ 200 por mês dentro de uma situação que ele vai estar fora da curva, a gente está falando de uma renda de 1.000 para chegar a 6.000, ele vai ter que ter um investimento aí de 30 meses. Exatamente. Então, 30 meses investindo R$ 200, ele vai chegar nos 6.000. Porém, 30 meses são 3 anos. 3 anos para o cara formar a reserva, aí o cara fica assim, ó, não, eu estou investindo para quê? Mas por que aí o cara já tem uma necessidade, já saca o dinheiro, já usa. Então, tomar cuidado também com os desejos e Exato. com o objetivo, porque tudo é uma questão de objetivo. Tudo é Exatamente. mental. Se você tem um objetivo e você investe para aquele objetivo, nada mais vai te desfocar. Se você tem um objetivo de sair das dívidas e você tem Isso um aí. desejo de comprar novamente, você tem que entender que você está num momento de dificuldade financeira, que você vai enfrentar o problema de frente e que você vai entrar numa recessão interna, para que você possa sair daquela fase que não é sua, que é momentânea. Isso Você aí. vai sair de endividado para um consumidor normal e desse consumidor normal vai lhe tornar um consumidor investidor, porque você vai gastar menos do que você ganha, para que você possa ter uma capacidade de renda maior, para que você possa ter as escolhas melhores, para que você tenha que ter uma vida melhor. Então, assim, depois a gente pode marcar para falar sobre outros assuntos, Isso aí, né? Para vamos falar sobre falar. superendividamento, que é um Você tema, comentou né? sobre superendividamento, acho que é um tema importantíssimo para a gente falar. Vamos marcar sim. Excelente. Tiago, mais uma vez queria te Beleza, agradecer. então, você... Eu vou deixar o link da planilha que o Tiago falou, tá? Na descrição do vídeo. Vou deixar os contatos do Tiago também, para quem quiser aí trocar uma ideia, precisar de algum aconselhamento. Queria agradecer a galera que ouviu até aqui, curtir o vídeo, compartilhar, assinar o canal e tem bastante conteúdo. Mais uma vez, Tiago, muito obrigado pela tua participação. Um grande abraço, viu? E até a próxima. Cara, queria te agradecer aí, queria te agradecer pelo convite, né? Para mim é uma honra. Eu tenho você como um membro da minha profissão profissional, tá? Pode ter Eu certeza que você para agradeço. mim é uma referência. Para mim, no Brasil, o cara da cobrança é você, tá? E Obrigado, agora, Tiagão. né, no mundo, né? Então assim, queria Isso aí, vamos agradecer, lá, vamos evoluir todo mundo. queria agradecer o convite, né? E me colocar aqui à disposição também, né? Tivemos uns problemas de internet, realmente, mas acredito que tenha dado para que a gente pudesse discutir legal e à disposição para o que você quiser, estamos juntos. E agradecer mais uma vez por esse livro aqui, que eu acho que você tem um papel muito importante, né, nesse mercado. O que seria do mercado de cobrança se você não existisse, né? Queria Obrigado. deixar isso bem claro aqui, queria que você soubesse disso e continue fazendo com que o seu canal seja um canal de ampliação da nossa comunicação da área de cobrança no nosso país e no mundo. Tamo Legal, é junto. isso aí, vai ser mesmo. Obrigado, galera. Até a próxima. Obrigado, Tiago. Um abraço. Fique com Deus.